Boa noite a todos, meu nome é Gabriel, sou aluno do 8º termo do curso de administração da FASAR e hoje nosso grupo vai falar sobre Bolsa de Valores. De início, eu quero agradecer a professora Patrícia, idealizadora do projeto, que visa difundir conhecimento sobre mercado financeiro para a sociedade. Agradecer também à Rádio Esperança pelo espaço cedido e o Renan, pelo nosso convidado. Vou fazer uma breve apresentação aqui do Renan. O Renan ele é formado em processamento de dados e administração. Ele é pós-graduado em mercado financeiro e especializado em mercado de capitais. Ele possui certificações na área de assessoria de investimentos, CA e Ancord. Ele é sócio na empresa 1A Investimentos, que é credenciado a XP Investimentos de São José do Rio Preto. Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo, Renan. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar com vocês hoje aqui. Boa noite, meu nome é Leonardo. Agradeço aí, Renan, sua presença, agradeço a professora Patrícia e toda a Rádio Esperança pela oportunidade, pela estrutura. Desde já, muito obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Júnior. Queria agradecer ao Renan por estar participando com nós aqui do podcast e muito obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Letícia, eu agradeço ao Renan, à professora Patrícia e à Rádio Esperança para a nossa entrevista sobre a Bolsa de Valores. E eu vou começar o nosso podcast hoje fazendo uma pergunta sobre a Bolsa de Valores. Como surgiu a Bolsa e qual a importância da Bolsa, Renan? A origem da Bolsa ela é divergente, né? A gente não tem um local específico em nossas fontes, né? Mas ele foi uma motivação que aconteceu de forma natural, né? Onde os comerciantes se encontravam num determinado local para fazer as negociações, seja a compra e venda de moedas e metais preciosos, títulos de crédito e notas promissórias. Um ponto interessante que a gente pode citar é que o termo bolsa ele surgiu na Bélgica, né, onde os comerciantes e os mercadantes iam até um homem, né, uma casa de um homem que chamava Van de Bourse. Então a terminologia bolsa surgiu na Bélgica dado ao sobrenome desse homem aí. Na Bolsa do Brasil, em 1895, surgiu a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, que tivemos várias alterações de nome posterior, né? E aquisições e fusões, e hoje ela é conhecida como B3. Tá? Sobre a importância da Bolsa, é algo bem interessante de a gente fazer algumas comparações. Antigamente a Bolsa, para quem assistiu o filme de O Lobo de Wall Street, consegue enxergar aquele pessoal tudo louco, com aqueles 2 telefones na orelha, né, fazendo as negociações de títulos de valores imobiliários. Né? Hoje a Bolsa acompanhou a tecnologia, então hoje a gente consegue acessar ela de forma online. Né? Então facilitou muito para todos os investidores. Então a acessibilidade hoje é muito mais fácil, né? E por outro lado a gente tem a oportunidade de buscar rendimentos e produtos para a diversificação da sua carteira, né? Então, inclusive eu fiz uma simulação de 3 produtos, a gente pegando R$5.000 investindo em poupança, em um produto que paga 100% do CDI e a ação mais conhecida da Bolsa, que é a Petrobras, né? Então, de dezembro de 2015 a janeiro de 2022, daria basicamente 7 anos. No final, nós temos R$7.200 na poupança, nós temos R$7.700 no produto com 100% do CDI e na Petrobras nós temos R$24.000. Né? Então aí a gente consegue enxergar a importância de uma bolsa de valores, né? Então a gente consegue, através de produtos, acessar e buscar rentabilidade. Correto. Renan, você poderia explicar para nós qual a diferença da Bolsa Americana e da Bolsa Brasileira?
existe uma boa divergência em termos de valores de empresa e até mesmo de investidores. A gente está com um passo atrás, né, em comparação com a Bolsa Americana. Para você ter uma ideia, a Bolsa Americana hoje, ela possui 3 bolsas, né, sendo a Bolsa de Nova York a mais conhecida, né, e talvez a mais conhecida mundialmente. Para você ter uma ideia, se a gente fazer a listagem de todas as empresas que estão na Bolsa de Nova York, a gente vai chegar num valor em torno de 200 trilhões de dólares. Se a gente pegar as 300 empresas listadas na B3, a gente chega num valor em torno de 1 trilhão de dólares. Então você consegue ver essa divergência gritante aí dos valores da empresa, né? Em termos de investidores, nos Estados Unidos, mais de 50% da população já investe na Bolsa, né? Enquanto no Brasil esse percentual não chega nem a 5%. Né? Então, mais uma vez, a gente apanhando dos Estados Unidos. Mas no decorrer desses últimos anos, a gente teve uma melhora, assim, mais pessoas têm ficado interessadas em entrar no mercado financeiro, de conhecer quais são os produtos que esse mercado oferece. Né? Então, vem melhorado cada vez mais essa situação. Tem um ponto interessante também, a outra bolsa que a gente tem lá nos Estados Unidos chama Nasdaq. E ela tem como característica principal ter empresas relacionadas à tecnologia, como Apple, Microsoft, Facebook, Intel, inclusive a nossa empresa brasileira, a XP Investimentos. Certinho. Renan, aproveitando sobre o assunto, eu queria que você explicasse para nós sobre a IPO, no caso a oferta pública inicial, e por que as empresas adotam essa estratégia? Tá, como você disse aí, a oferta pública inicial é quando a empresa ela vai se iniciar nesse mercado de emissão de ações. Né? Então, pela primeira vez, ela está se iniciando nesse processo. Por que geralmente as empresas fazem isso? Basicamente para captar recursos. Ela chegou num determinado ponto, uma determinada estrutura, que ela precisa de mais recursos para pesquisas, para desenvolvimento, para aquisições de novas estruturas, aquisições de maquinário, para alguma estratégia da empresa. E ela tem as duas vias de buscar, né? A via tradicional, que seria via instituições financeiras, através de empréstimos. Por um lado, quando a gente busca, faz um empréstimo, nós temos o pagamento de juros, né? E um prazo para você estar pagando aquela dívida. Quando você faz a emissão de ações na Bolsa, basicamente você não precisa pagar a sua conta, né? Você não tem um empréstimo, você não tem uns juros para pagar e nem um prazo, né? Porque quando você emite a ação, significa que o investidor ele tem interesse de participar no crescimento daquela ação. Então, ele aporta o dinheiro, ele vira acionista junto com a empresa, buscando esse crescimento, né? Que aí a empresa vai pagar através de dividendos, vai pagar através de valorização da valorização das ações mesmo, né? Então, isso acaba sendo interessante para a empresa. Então, quando ela acessa o mercado de ações, ela também tem uma visibilidade maior do mercado financeiro. Então, ela vai ficar mais exposta, a sua marca vai ficar mais exposta, né? No caso, a estratégia mesmo seria a exposição da marca e toda uma questão financeira por trás disso tudo, né? Sim, exatamente isso, Leonardo. Além da expansão dos negócios, né? Claro. Ampliação, abrir o leque, né? Que geralmente é o intuito da empresa, Sim. buscar um recurso de forma mais barata, né, para sua estratégia ali na empresa, seja para captação, área de pesquisa, essas coisas. E qual é a forma de acesso para operar na Bolsa de Valores? A forma de acesso Isso. basicamente você precisa escolher uma corretora, né? Você precisa de uma intermediária. E para você acessar, você precisa ter uma corretora no meio. Né? Então, para você escolher uma corretora, aí vai também de cada perfil da pessoa, né? Então, a gente tem corretoras que, por exemplo, tem taxa de corretagem, tem outras que têm assessoria de investimento. Então, você precisa
pegar a corretora, olhar os benefícios, as desvantagens de cada uma e ver qual que se adequa mais ao seu perfil. Certo. Olhar qual mais se enquadra na situação que você está atual, né? O que vai ser mais utilizado no seu momento necessário, na circunstância que você se encontra, né? Eu, quando comecei, eu abri conta em 3 corretoras, né? Porque, basicamente, você não tem custo para abrir conta. E aí, no dia a dia, a gente vai testando. Você vai testando a plataforma, você vai testando o atendimento, né? Como que funciona. E aí, você vai criando uma afinidade maior com uma ou outra corretora. E aí, você pode estar escolhendo. Aí, você tem que pensar na parte de custos, mas, por outro lado, também a parte de atendimento e uma assessoria para, quando você precisar, também ter um atendimento mais rápido, né? Mais eficiente. E qual é o horário de funcionamento da Bolsa? O horário de funcionamento, a gente tem uma pré-abertura, que é das 9 horas e 45 minutos até as 10 horas. E das 10 horas até as 17 horas e 55 minutos é o horário de negociação. Então, é basicamente nesse horário que a Bolsa abre para a gente fazer a negociação dos ativos de valores imobiliários. Certo. Tem um outro ponto legal que eu queria mencionar com vocês também, que é sobre a parte de mercado primário e mercado secundário. Né? Quando a gente estava falando sobre o IPO, e eu vou fazer uma comparação aqui. Vamos supor que nós 5 temos uma empresa, ela já está bem estruturada, já está redondinha e ela precisa de um capital para a gente trabalhar numa área de pesquisa. E a gente optou por entrar no mercado de ações, né? Então, o que é o mercado primário? A gente abre essa emissão, né? E vamos supor que a professora Patrícia ela confia na empresa e ela vai comprar 1000 ações da nossa empresa aqui. Então, quando ela compra essas ações, o dinheiro dela vai diretamente para o nosso caixa. Então, esse dinheiro que a gente está aportando no mercado primário vai ser utilizado para a gente trabalhar a nossa estratégia, né? Aí, por outro lado, vamos supor que passou algum tempo, a Patrícia ficou contente, tivemos bastante dividendos, pagamos para ela, teve uma valorização na parte de ações também, e ela quer vender 100 ações da 1000 que ela já tem, né? Então, ela vai vender 100 ações, ela vai vender para uma outra determinada pessoa, um investidor, e esse investidor, ao comprar ações da Patrícia, ele vai transferir o recurso diretamente para a Patrícia. Isso seria chamado mercado secundário também. Tá? Então, essa é a diferença básica do mercado primário para o mercado secundário. Tanto estava na nossa pauta aqui essa própria pergunta sobre a diferença do mercado primário e do secundário. Qual seria a maior diferença dela? Mas acredito que você já nos falou muito bem, que no caso o mercado primário, ele fica mais na questão de ter um caixa da empresa, dessa forma, seria isso? É a transferência de recurso. O primeiro momento, a transferência do recurso vai para o caixa da empresa. No segundo momento, o investidor, ao negociar a sua ação na bolsa ou no mercado balcão, vai direto para o investidor que fez a negociação, né? Então, esse dinheiro ele vai transferindo de mão, né? Certo. E também, Renan, perguntando, quais seriam as vantagens e as desvantagens de operar na bolsa? A parte de operar na bolsa, o que a gente pode notar de diferente hoje? A acessibilidade hoje, qualquer pessoa consegue tá acessando a bolsa. Tem um mito que muita gente coloca, que é sobre o dinheiro. Falam que para você operar na bolsa, você precisa ser rico. Você precisa ter dinheiro, você precisa ter caixa. E isso, na verdade, é um mito, porque você consegue comprar ações por centavos, 1, 2, 3, 4 reais. Então, com baixa quantia de valor financeiro, você consegue estar acessando a Bolsa de Valores. Nós temos fundos imobiliários aí, um valor de até 10 reais, né? Então, é acessível, né? E fora isso, é de forma online. Então, através do aplicativo da sua corretora ou através do home broker, você consegue estar acessando de qualquer lugar as ações da bolsa, os fundos imobiliários, né? Então, essa parte de acessibilidade. Nós temos, por outro lado, a parte de uma segurança. Nós temos a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que faz a regulação desse mercado.
né? Então a gente tem um ente muito forte por trás da parte de regulação. E o terceiro ponto que a gente pode citar é a própria oportunidade de você rentabilizar o seu dinheiro, né? Então você, como eu citei o exemplo ali da Petrobras, né? Então você consegue acessar esse mercado, você tem vários produtos dentro da bolsa, não só ações, né? Nós temos renda fixa, fundos imobiliários e tal. E uma desvantagem é que a pessoa, que eu acho, ela não pode ser uma aventureira, simplesmente escolher uma ação por escolher, comprar aquele produto e achando que ela vai ganhar dinheiro por isso. É necessário estudar, é necessário se planejar, é necessário ter o conhecimento para estar comprando aquele determinado produto. Não é igual a gente ir numa loja de roupa e fazer uma escolha de um sapato ou de uma roupa. A gente está comprando algo que a gente espera um crescimento lá na frente, né? Então é o seu dinheiro que está sendo depositado ali, então por isso a necessidade de ter um conhecimento, um embasamento do motivo de estar comprando aquele determinado ativo. Até porque o mercado é muito volátil, né? Você pode ter ganhos expressivos e perdas também grandes. Isso. Tem que achar esse equilíbrio para não comprometer o capital, né? O caixa. Exatamente. Principalmente na renda variável, a gente tem essa oscilação de mercado, né? O que seria essa oscilação? Hoje a ação está valendo 10, amanhã está valendo 8, outro dia 7, depois de amanhã 15. Então a gente tem essa oscilação nos preços das ações. Então, por isso, a necessidade de a gente ter o conhecimento, o entendimento daquilo que a gente está comprando. Certo. A questão do estudo do que você compra mesmo é justamente não comprar qualquer coisa, não fazer um mau negócio, né? Por isso que às vezes as pessoas veem a Bolsa de Valores como uma desvantagem. Só que a desvantagem é você operar na Bolsa de Valores sem você fazer um estudo do que você está fazendo antes. Eu acredito que seja isso. Né? Exatamente, Leonardo. Sem o conhecimento, basicamente, você está operando num cassino, né? Sim. Se você for escolher de forma aleatória um produto, você está fazendo uma aposta, você não está aplicando o conhecimento em cima do ativo. Certo. E de forma bem simples, qual é a diferença de day trade, swing trade e buy and hold? Essa é uma pergunta bem interessante, Gabriel, que a gente pode responder. E muita gente tem a dúvida. O day trade é basicamente quando a gente tem uma negociação, a gente abre uma negociação e fecha ela no mesmo dia, né? Então, basicamente, assim, eu comprei Uzi Minas hoje e vendi essa mesma ação no mesmo dia. Então, isso é um day trade, uma operação que é realizada no mesmo dia. O swing trade é a mesma coisa, só que eu não fecho a negociação no mesmo dia. Eu fecho um dia depois, uma semana depois, um mês depois, tá? Então, a gente tem um espaço de tempo que não é no mesmo dia, tá? Isso é considerado o swing trade. O buy and hold é quando você compra aquela determinada ação, aquela determinado ativo, e você segura por um longo espaço de tempo, aí 5, 10 ou para sua aposentadoria. Sim. Eu, no meu caso, eu tenho uma carteira de buy and hold em que eu pretendo acumular essas ações para viver de dividendos lá na frente, né? Então tem essa carteira de dividendos em que eu espero com 65, 70 anos eu consiga desfrutar bons dividendos dela. Certo. Né? Ou seja, são operações de curto, médio e longo prazo. Né? Isso. E o que é legal, que a gente pode citar uma outra diferença também, é a forma com que a análise é feita. Basicamente, no day trade e no swing trade, a gente utiliza a análise grafista, né? O investidor basicamente se utiliza do gráfico para fazer a leitura do preço da ação, para entender como que está a tendência, se ela está com uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E através dessa análise, tem diversas ferramentas dentro do gráfico. Você tem linhas de tendência, suporte, médias móveis, VWAP, ondas de Elliott. Então você tem uma infinidade de ferramentas para você fazer esse estudo, para buscar essa tendência para onde vai o preço da ação. No buy and hold, a gente costuma utilizar a análise fundamentalista, né, que é basicamente se situar com relação aos fundamentos da empresa, né? Como que a empresa está posicionada no mercado, quais são os concorrentes, como está o balanço patrimonial, como que veio o DRE, se está vindo com lucro, se tem endividamento, né? Como que está o cenário microeconômico, como está o cenário macroeconômico, para você tomar uma decisão de compra daquela atitude, daquela determinada ação. Certo.
E você poderia nos explicar a diferença entre as ações ordinárias e as preferenciais? Sim, vou citar um exemplo para vocês aqui. A Petrobras ela tem ações ordinárias e ações preferenciais. A Petro 3, quando você termina a ação com o número 3, são ações ordinárias. E quando você adquire essas ações, você tem direito a voto da Assembleia. A Petro 4 são ações preferenciais e ela está direito a dividendos. Basicamente, é a principal diferença entre essas ações. Certo. Aproveitando a oportunidade de você estar aqui com a gente, queria ver se tem como a gente fazer um passo a passo da abertura da conta ou uma simulação de abertura. A gente conseguiria fazer isso? Sim, a gente pode ver. Você tem uma conta na XP, Letícia? Não tem. Vamos abrir Ainda uma não. conta. Vamos abrir uma conta na XP aqui para Letícia. Basicamente é acessar o site da sua corretora, né? No caso aqui a gente vai estar utilizando a conta da XP. Você clica aqui em abra sua conta, ela vai abrir para você a parte de cadastro, você vai preencher seus dados pessoais aqui. Aí você, no caso da XP, ela tem uma assessoria de investimentos, aí você pode indicar o seu assessor de preferência, preenche seus dados e clica em próximo aqui. Vai perguntar as informações da Letícia, está tudo certo, se já pode prosseguir, você clica em próximo. E aí vai pedir algumas informações de RG e CNH. Você vai clicar em próximo também e vai assinar alguns termos para você continuar o cadastro. Então, cerca de 2-3 minutos você consegue concluir esse seu cadastro na corretora. Tá? Eu não vou passar o passo a passo, senão vai ficar muito grande. Muito. Mas é basicamente você colocar suas informações e anexar alguns documentos seus. Certo. E devido ao horário, a gente sabe que o mercado ele já fechou. A gente consegue fazer uma simulação agora ou fica muito corrido, você fala? De uma compra. Vamos fazer uma simulação de compra aqui. O mercado agora está fechado, né? Por isso que ele está parado aqui. Mas basicamente, a gente acessando o home broker da XP aqui, a gente pode verificar algumas ações. Aí nesse caso, vamos pegar a Grandene aqui. Você tem a opção de compra e de venda aqui. Hoje a opção, a ação ela fechou em R$ 6,39, né? Então, caso eu queira comprar, eu vou clicar aqui no botão comprar, vou identificar qual é a quantidade que eu quero comprar, defino o preço, se eu quero comprar por R$ 6,39, R$ 6,35, vou pôr qual é a validade, coloco minha assinatura para efetivar e envio a minha ordem. Enviando minha ordem eu confirmo e ela vai subir aqui para mim. E claro que ela vai ficar agendada só, né? Mas basicamente seria esse o processo para você comprar. E a gente está fazendo aqui uma simulação, Leonardo. A Grandene hoje é R$ 6,33. Então é uma ação com baixo custo, entendeu? Então acabando de novo com aquele mito que somente o pessoal com mais dinheiro consegue acessar esse mercado. Mostra também na prática que operar na Bolsa de Valores não é necessário você ter uma fortuna ou uma grande quantia de dinheiro. Hoje em dia, como você já deixou explícito pra gente também, com poucos centavos ou reais você já consegue fazer operações e mostrou também na prática que a Bolsa de Valores é bem mais rentável do que as outras formas. Exatamente, mas lembrando, Leonardo, que a gente precisa ter um estudo, um conhecimento para a gente adentrar o mercado. Isso vale para tudo na vida, né? Na área profissional, na área pessoal, toda a parte de conhecimento sempre é bem-vinda. E como você vai adentrar no mercado financeiro, como tem oscilação de preços, existe mais a necessidade de conhecimento do mercado financeiro em si. Sim, é como você justamente falou, é de fácil acesso, mas não é uma simples compra de ações. Você tem que ter um estudo, uma estratégia por trás disso tudo. Então, devido a esse fácil acesso, a gente tem que se policiar e buscar estudar conhecimento sobre isso. Não é simplesmente uma compra de ações. Exatamente. É seu futuro, é seu dinheiro, é sua aposentadoria que está ali, é seu MBA que você vai fazer, é sua viagem no exterior. Então, o mercado está ali, tem boas opções, tem boas rentabilidades, e basta você saber procurar e saber investir o seu dinheiro. Por isso a importância da educação financeira desde cedo, né? Para a pessoa
ter o conhecimento, a noção do que investir, guardar ali uma reserva de emergência. Esse é um tema que a gente deveria debater mais vezes, né? A educação financeira no Brasil. A gente vai nas escolas hoje, é muito difícil ter uma escola que fala sobre educação financeira, até mesmo nas famílias é difícil esse tema ser abordado. Então, acho que a gente precisa ampliar esse conhecimento de educação financeira. As pessoas precisam saber realmente quanto ela gasta, quanto ela ganha, né? Ter uma planilhinha, um aplicativo que controla isso aí, porque as pessoas hoje acabam se endividando porque não conseguem fazer o controle dos seus gastos. Uma vez feito o controle, vai ficar muito mais fácil, Gabriel, de a gente fazer os investimentos que na bolsa, em renda fixa, na sua corretora de preferência. Então, basicamente, precisa sobrar um pouco de dinheiro para você buscar fazer os investimentos, né? Eu acho que o inicial disso tudo é você ter sua organização financeira. Exatamente. É você saber se organizar com o que você tem para você começar a conseguir administrar o que você quer ter também, né? Exatamente, tudo questão de prioridade, né, Leonardo? Você quer se aposentar, então você vai ter que se planejar para fazer aportes regulares, né, para buscar boas rentabilidades, de às vezes assumir risco, né? Então você precisa estudar, ter conhecimento para atingir o seu objetivo com maior eficiência, maior eficácia. E também uma certa responsabilidade, organização para isso, né? Exatamente. Sem responsabilidade e organização também você não consegue dar andamento nesse processo, né? Perfeito, isso aí mesmo, Leonardo. E para finalizar, um jogo rápido aqui, eu vou apresentar para você 2 opções e você escolhe qual é a melhor. Vamos lá? Vamos lá. Santander ou Itaú? Itaú. Bradesco ou Banco do Brasil? Banco do Brasil. Porto Seguro ou BB Seguridade? BB Seguridade. IRB Brasil ou Sul América? Essa é mais difícil, hein? Sul América. Sul América. AES Brasil ou ENGIE? AES Brasil. Sanepar ou Copesa? Sanepar. Energias do Brasil ou Copel? Copel. Itaúsa ou Unipar? Difícil, Itaúsa. Fechou, é isso, jogo rápido. Obrigado. Agradecer mais uma vez você por ter aceito o convite, agradecer à professora Patrícia pela ideia do projeto, a Rádio Esperança, pelo espaço cedido, e agradecer o grupo por ter topado participar desse projeto também. Nós também temos muito a agradecer, Renan, a rádio, e principalmente a professora Patrícia, que está incentivando o estudo financeiro, está incentivando a educação financeira nas escolas, na faculdade, e isso tem que ser propagado mesmo. Eu acho que é de suma importância isso para a sociedade, e agradecer a sua função exemplar sendo realizada. Muito obrigada, Renan, por ter nos apresentado sobre a Bolsa de Valores. Foi bem superficial, mas deu para a gente aprender. E muito obrigada, Patrícia, por estar nos mostrando, né, a importância da educação financeira também dentro da faculdade, dentro das escolas. Venho agradecer ao Renan Legal. por estar participando conosco aqui e a professora Patrícia também, por estar incentivando esse podcast que começou pela primeira vez na faculdade. Por fim, obrigado, pessoal, pelo convite. Muito agradecido. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Rádio Esperança. Estou sempre à disposição de vocês aqui. Obrigado mais uma Obrigada. vez e boa noite. Boa noite. Boa noite.